A barra superior de feições apresenta 5 etapas para serem cadastradas na ferramenta GEL. Área do imóvel, cobertura do solo, servidão administrativa, APP uso restrito e reserva legal. O sistema disponibiliza para cada função um conjunto de ferramentas para a efetiva realização e demarcação das feições em questão. Cursista, repare a existência do ícone de ajuda, contendo informações para facilitar o seu entendimento a respeito das etapas. Antes de continuar, é preciso lembrar o conceito de imóvel rural para o CAR. Uma ou mais propriedades ou posses rurais contínuas, pertencente à mesma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, em regime individual ou comum, que se destine ao uso econômico, à preservação e à conservação dos recursos naturais renováveis. Proprietários ou possuidores de imóveis rurais responsáveis por uma ou mais de uma propriedade ou posse em área contínua, independentemente do tamanho da área e caracterização dominial, devem efetuar uma única inscrição no CAR. O imóvel rural pode ser classificado em 3 classes: pequena, média e grande propriedade, além da posse que nós vamos falar na próxima aula. A pequena propriedade ou posse é um imóvel rural com área de até 4 módulos fiscais, incluindo aí a área explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor e empreendedor familiar rural, de assentamentos e projetos de reforma agrária. O texto guia que está disponível lá no AVA traz mais conceitos e explicações, por isso, não deixe de ler. Por esse motivo, o imóvel pode ser caracterizado de acordo com o seu tamanho, considerando a quantidade de módulos fiscais, que variam de acordo com cada município. Para o seu cálculo, nós temos que considerar o seguinte: primeiro, o tipo de exploração predominante. Segundo, a renda obtida dessas e de outras explorações existentes, mesmo que não predominantes, mas expressivas em função da renda ou da área utilizada. Terceiro, o conceito de propriedade familiar. Você pode acessar a lista completa de municípios e outras informações a respeito desse assunto nesse site que está aqui na sua tela. A média propriedade ou posse é um imóvel com área entre 4 e 15 módulos fiscais. A grande propriedade ou posse é um imóvel com área superior a 15 módulos fiscais. Agora que nós já definimos os conceitos importantes sobre a área do imóvel, é hora de ilustrar o procedimento de georreferenciamento. Como foi explicado anteriormente, existem 3 formas de georreferenciar a área do imóvel: importação de arquivo vetorial, inserção de vértices do polígono manualmente e delimitação das feições com base nas imagens de satélite georreferenciadas. Iniciando o georreferenciamento do imóvel rural pelo exemplo delimitação, através da opção Delimitação das feições com base nas imagens de satélite georreferenciadas, a primeira etapa consiste em localizar o limite do imóvel rural na imagem de satélite, que está previamente salva em seu computador. A ferramenta GEL sempre inicia os trabalhos de acordo com o município da declaração do imóvel. Existem 2 maneiras de localizar os limites da propriedade. A primeira é utilizando a ferramenta Inserir coordenada de referência, na qual é necessário capturar uma coordenada dentro da propriedade, utilizando um GPS. Feito isso, aparece na tela a opção para inserir as coordenadas de referência. Existe outra possibilidade: usar pontos de referência da própria imagem de satélite, como sede municipal, estradas e rios, entre outros. Identificados os limites do imóvel rural, clique na ferramenta Área do Imóvel. Ela habilita a opção Desenhar polígono, importar arquivo e inserir vértices de polígono manualmente. A título de exemplo, mostrarei apenas a opção de inserir vértices de polígono manualmente. Para essa opção, deve-se clicar na opção
inserir vértice manualmente e escolher se os pontos serão importados ou criados. Ao selecionar a opção Criar novo ponto, o cadastrante deverá preencher as coordenadas manualmente. Finalizada a delimitação do imóvel, a geometria desenhada ficará destacada por meio de um pontilhado amarelo. Concluído o desenho da área, é fundamental conferir o tamanho da propriedade, clicando no ícone Módulos Fiscais. Ocorrendo diferença na área total calculada, existe a possibilidade de alterar os limites delimitados, utilizando a função de editar geometria, arrastando os vértices do polígono. Existe também a possibilidade de remoção de todo o polígono, através da função Remover um objeto ou desenho. Para delimitar a cobertura do solo, é necessário inserir todas as feições, como área consolidada, remanescente de vegetação nativa e área de pousio. É importante dizer que a cobertura do solo dentro do imóvel rural, que não estiver classificada em uma das 3 feições mencionadas, serão consideradas áreas antropizadas não consolidadas. Porém, buscando a excelência no cadastro, apresentaremos ainda os conceitos sobre as feições e como fazer o georreferenciamento na ferramenta GEO. Área consolidada é a área de um imóvel com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008. São exemplos: edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvipastoris. Ocupação antrópica é a ocupação realizada por meio de atividades como agricultura, pecuária, construção de moradias e benfeitorias que alteram a cobertura natural do solo, transformando o imóvel rural em uma área degradada. Com base nesses conceitos, vamos continuar. Para a representação da área consolidada, supondo que todo o imóvel seja de área consolidada, utilizaremos a opção Desenhar polígono, contida na aba lateral. Note que mesmo que o desenho seja feito fora dos limites da propriedade, ao término do desenho do polígono, ficará demarcado apenas dentro do imóvel. Não se esqueça de conferir o quadro de áreas, conforme falado anteriormente. Remanescente da vegetação nativa corresponde a toda a área com vegetação nativa em estágio primário ou secundário avançado de regeneração. Esses remanescentes apresentam várias utilidades quando são conservados, como por exemplo, primeiro, manutenção dos serviços ambientais. Segundo, diminuição dos processos erosivos. Terceiro, manutenção de estoque genético de plantas nativas. Quarto, preservação da biodiversidade. Quinto, extração de produtos florestais não madeireiros. Sexto, possibilidade de manejo florestal para a extração da madeira. Sétimo, estoque de carbono que contribui para a diminuição do efeito estufa. Atenção cursista! Para delimitar essa feição, além do desenho e da inserção manual de vértices de polígono, há a possibilidade de importar um arquivo Shapefile, KML ou GPX, contido na barra lateral. Ao clicar na ferramenta, uma janela se abrirá para que a seleção de importação do arquivo seja feita. Finalizado o procedimento, a área de remanescente de vegetação nativa será inserida por meio do arquivo Shapefile, dentro dos limites do imóvel. Confira o valor relativo a essa feição no quadro de áreas. A área de pousio é o espaço onde ocorre a interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais por no máximo 5 anos. Essa interrupção serve para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo. A importação de dados para delimitar a área de pousio segue o descrito anteriormente para a área com remanescente de vegetação nativa, ressaltando que a delimitação de uma área de pousio deve ser feita sempre sobre outra classe de cobertura do solo.
A servidão administrativa, segundo a Instrução Normativa número 2 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente, é como uma área de utilidade pública declarada pelo poder público que atinge os imóveis rurais. É uma forma de intervenção do poder público na propriedade privada, restringindo o uso de partes do imóvel e visa uma necessidade coletiva. A descrição completa dessas áreas é fundamental para ser emitido o cálculo da área líquida, possibilitando condições de definir a área necessária a ser mantida como reserva legal. Estão contempladas como servidão administrativa, infraestrutura pública, utilidade pública e reservatório para abastecimento ou geração de energia. Os conceitos podem ser encontrados no texto guia, que está também disponível no AVA. Não deixe de ler. A inserção de qualquer feição contemplada pela servidão administrativa pode ser feita por uma das várias maneiras que já foram demonstradas anteriormente. Além disso, também devem ser demarcadas as feições referentes às áreas de preservação permanente, que podem ser agrupadas em relação ao seu caráter de proteção no que se refere aos recursos hídricos, do relevo ou da localização. Para delimitar essas feições, o cadastrante deve optar por uma das maneiras que foram mostradas e detalhadas no texto guia, também disponível para você lá no AVA. E olha, não se esqueça de prestar atenção aos detalhes e às particularidades, bem como de conferir lá no quadro de áreas o tamanho das marcações realizadas. É importante ressaltar que, se houver supressão de vegetação nas áreas de preservação permanente, o proprietário, possuidor ou ocupante é obrigado a promover a recomposição da vegetação, com exceção de usos autorizados e previstos no Código Florestal. O uso restrito corresponde à proteção de ecossistemas que eram protegidos no Brasil, mas não tinham proteção expressa no antigo Código Florestal, como, por exemplo, pantanais e planícies pantaneiras, entre outros. Nos pantanais e planícies pantaneiras é permitida a exploração ecologicamente sustentável. Nesse caso, devemos considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa. Dessa forma, as novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo deverão ser condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente. Em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus, são permitidos o manejo florestal sustentável e também o exercício de atividades agro-silvipastoris, bem como a manutenção de infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades. Mas tem que ser observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, com exceção das hipóteses de utilidade pública e de interesse social. Então, essas áreas sofrem restrição de uso através do enquadramento como área de uso restrito. As atividades nessas áreas estão passivas de continuidade, contanto que as atividades não tenham significativo impacto ambiental. A reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com algumas funções específicas. Primeiro, assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Segundo, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos. Terceiro, promover a conservação da biodiversidade, bem como a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Atualmente, o percentual da propriedade de reserva legal varia de acordo com o bioma e a região, sendo assim, 80% em imóveis rurais localizados em área de floresta na Amazônia Legal, 35% para as áreas de cerrado na Amazônia Legal, 20% quando situado em áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa nas demais regiões do país e para imóveis situados em áreas de Campos Gerais e em qualquer outra região. Vale ressaltar que a exploração econômica da reserva legal é permitida mediante manejo sustentável aprovado previamente pelo órgão competente do CISNAMA,
desde que sejam adotadas práticas de exploração florestal seletiva para consumo na propriedade. Essas áreas podem ser delimitadas no CAR de diversas formas, como por exemplo, o desenho da RL, a inserção manual de vértices de polígonos de um memorial descritivo e a importação de um arquivo SHP, KML ou GPX. Além disso, o cadastrante poderá utilizar a ferramenta Clonar objetos de outra categoria, selecionando uma área de remanescente de vegetação nativa a ser clonada. Para essa feição, a conferência no quadro de áreas também é muito importante. Cursista, a aula sobre noções de geotecnologia chegou ao fim. Consulte os materiais complementares e peça ajuda aos nossos tutores. Eles estão preparados para sanar qualquer dúvida que você tenha. Até a próxima aula!